Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vocês já pararam para pensar na possibilidade que talvez o universo seja um grande holograma? E isso me vem à mente quando eu faço um paralelo entre ciência, entre o próprio hermetismo, entre algumas especulações filosóficas também que a gente encontra na relação com a própria ciência, mas o que eu percebo é que essa ideia de que o universo pode ser um grande holograma é algo que fascina tanto os cientistas, quanto os filósofos, quanto os buscadores espirituais como nós, como os esotéricos em geral. Mas será que isso é possível? Será que isso significa algo? Será que isso realmente pode acontecer? Será que isso realmente pode estar acontecendo nesse momento? Então, se o universo for um holograma, tudo que a gente experimenta, tudo que a gente está experienciando nesse momento, nada mais é do que uma projeção da realidade. E isso também me faz pensar que, da mesma forma que um holograma tridimensional é gerado a partir de uma superfície bidimensional, com informações que estão ali codificadas, você consegue gerar algo tridimensional. Para pensar um pouquinho nisso, nessa relação do tridimensional e da criação do tridimensional com algo que é bidimensional, tá? E a gente pode levar isso por essa especulação maior do universo ser realmente um grande holograma, tá? Então, mas agora o que torna isso ainda mais interessante? O que é mais legal de tudo isso é que essa ideia não é nova. Quando eu falei para vocês da ideia da ciência, eu também acabei percebendo que alguns filósofos, algumas sabedorias antigas, como a sabedoria hermética, ela trabalha com princípios semelhantes. Por exemplo, no hermetismo a gente tem o princípio do mentalismo e o princípio da correspondência. Você sabe mais ou menos o que cada um deles afirmava? E como é que isso pode contribuir com essa ideia de holograma? O princípio da correspondência, por exemplo, ele afirma o seguinte: assim como é abaixo, é acima. Assim como é dentro, é fora. É um princípio como se as coisas fossem parte de um grande espelho. Isso sugere o quê? Que a nossa realidade ela é mais ou menos como se fosse um grande fractal. A realidade que a gente pensa é um fractal que está interconectado entre padrões, espécie de padrões que se repetem em diferentes níveis de existência. Então, o que a gente vê como realidade física pode ser apenas o quê? Uma espécie de uma versão mais densa de informação que está oculta. O que a gente vive aqui na informação do mundo que a gente está, existe, mas não é a informação no sentido de essência. E o que a ciência diz sobre tudo isso? Alguns pesquisadores começaram a surgir com essa teoria holográfica quando estudaram um pouquinho sobre os buracos negros e a natureza do espaço e do tempo. Quando os cientistas, de uma forma geral, eles descobriram que a informação contida dentro de um buraco negro, que ela pode ser armazenada na superfície, ela acaba fazendo a relação que o universo pode funcionar da mesma maneira, ou de forma semelhante. Ou seja, para resumir mais ou menos o que eu falei, tudo que a gente percebe em 3 dimensões pode, na verdade, ser uma projeção de informações bidimensionais. E quando a gente pega para falar sobre mecânica quântica, sobre física quântica, isso reforça ainda mais a ideia. A gente pega o experimento da dupla fenda, que é o experimento mais famoso que a gente encontra aí na internet, colocado de várias maneiras em vários canais, todo mundo fala desse experimento, que mostra o quê? Que as partículas que existem em um estado podem se comportar em outro, ou seja, uma partícula pode se comportar como partícula, mas pode se comportar também como onda. Quando elas são observadas, elas se comportam como partículas, mas quando não são observadas, se comportam como ondas. E o que isso quer dizer? Que essas mesmas partículas, elas existem em estado de onda até serem observadas. Quando alguém de forma consciente observa, essa realidade ela é moldada, ela é modificada. Existem milhares, bilhões de possibilidades nessas ondas, mas quando você observa, quando o observador, a testemunha entra em ação, aquilo se transforma em partícula. E esses paralelos da ciência com o próprio hermetismo, eles acabam caminhando um pouquinho mais. Quando a gente pega a teoria das cordas, por exemplo, ela propõe que a matéria é composta por pequenas vibrações energéticas.
Tá? Cada matéria, cada coisinha aqui do microfone de lapela tem pequenas vibrações energéticas aqui. Isso vai de frente, isso vai de encontro, né, no sentido positivo com o princípio hermético da vibração. O que diz o princípio hermético? Que nada está parado, que tudo vibra. Eu pego o óculos aqui, ele está vibrando. Eu pego isso aqui, ele está vibrando. A física quântica a gente viu ali, na parte de quando você observa, aquilo ali se transforma numa partícula, mas quando não está olhando são ondas. Ou seja, está em constante vibração. Essas especulações da filosofia, da ciência e da sabedoria milenar, como do próprio hermetismo, como do taoísmo antigo, como da cultura hindu, tudo isso vai caminhando para que a gente, em verdade, pelo menos uma coisa a gente tira disso, que o universo não é aquilo que a gente acha que é. A realidade subjacente, a realidade que está além da matéria, ela é muito mais oculta do que a gente pensa. Essa que é a verdade. Então, retomando a ideia do holograma aí, se a gente parar para pensar que a nossa realidade ela é muito mais maleável do que imaginávamos, talvez ela seja uma espécie de holograma. Isso explicaria alguns fenômenos de sincronicidade de uma forma um pouco mais direta. Algumas formas de manifestação, de clarividência viajoura, a própria projeção astral a gente pode encaixar aí, a projeção mental também. Ou seja, que toda informação, em certa medida, é energia, mas que é um tipo de energia que pode ser direcionada pela consciência. E quando você tem o domínio da consciência, você pode acessar diferentes camadas da realidade. Você pode perceber que quando a gente diz, será que o universo é um holograma? Talvez ele seja uma espécie de holograma mesmo, mas não da forma que a gente pensa, um holograma no sentido de tecnologia, mas uma tecnologia espiritual. O holograma seria algo parecido como os hindus falam, que o universo é o sonho de Deus. É isso aqui que a gente vive, é o sonho de Deus, é o holograma de Deus. Existe como projeção mental de Deus, que também acaba encostando aí no princípio do hermetismo chamado mentalismo, que o mundo nada mais é do que uma criação mental. O mundo nada mais é do que uma manifestação da mente divina. E essa mente funciona como uma ferramenta da consciência divina, tá? Consciência e mente a gente pode colocar até como a mesma coisa nesse sentido, a mente universal, não a mente egóica. Entenderam o que eu estou falando? Então, no hermetismo, a gente percebe uma estrutura que pode dar uma certa resposta e responder que sim, o universo é uma espécie de holograma, porque, de acordo com o primeiro princípio, o mentalismo, tudo é uma criação da mente, tudo é uma criação da grande mente universal, que é Deus. E isso quer dizer o quê? Isso é bem legal também, quando a gente chega a essa conclusão, que a gente não só está dentro da mente de Deus, da mente do universo, mas o universo está dentro da nossa mente. O que a gente percebe como sólido, ele pode ser apenas uma simulação vibracional criada pela consciência. E quando a gente fala tudo isso, me lembra uma frase, eu não sei de qual mestre espiritual que é essa frase, se é Ramana Maharishi, se é Yogananda, se é Ramakrishna, mas ele diz que o verdadeiro processo de despertar não é quando o eu desperta de algo, é quando a consciência pura desperta de dentro do eu. Ou seja, a gente está dentro de Deus, mas Deus também está dentro de nós. E esse é o verdadeiro despertar. Não existe um despertar individual. O verdadeiro despertar é isso. É a consciência divina que desperta do ego. E o ego nada mais é do que um holograma, uma miragem, uma ilusão criada pela divindade. Concluindo, o que os antigos mestres herméticos ensinavam há milênios, ele pode ser, quem sabe, algum dia comprovado pela ciência. Tudo isso que foi dito por esses grandes mestres, tá? Se o universo for realmente um holograma, então nós somos, de forma real, co-criadores dessa projeção. E entender isso, mais do que entender, ter consciência disso pode ser a chave para que a gente consiga moldar a nossa realidade da forma que a gente quer, de forma consciente. Então eu deixo para vocês uma pergunta final, a pergunta que fica, que permeia esse silêncio final do vídeo, que já mudou até a energia. Se tudo isso é verdade, quem ou o que
projeta esse holograma? Quem é que é a essência, a fonte de tudo isso? E se a gente pode chamar isso de Deus, de divindade, mas que não só a gente está nele, ele também está em nós, por que você não cria a realidade que você quer? Por que você não consegue realmente manifestar tudo aquilo que é do teu direito? Porque, na verdade, você não percebe que isso é de direito seu, você não percebe isso como herança divina. Você tem que reivindicar isso de forma real. Você tem que estar consciente dessa manifestação, não só fora, mas principalmente dentro, tá? Falei pra caramba, misturei aí ciência com religião, com filosofia, com hermetismo, que eu até já gravei, o próximo vídeo do canal vai ser sobre hermetismo. Enfim, reflitam sobre isso e coloquem nos comentários o que vocês acham sobre essa questão. O universo pode ser um grande holograma? E quem é que coloca esse holograma? Quem é essa divindade? O que é essa divindade? Ela está dentro, ela está fora? Coloca aí o que vem no teu sentimento, no teu chakra anahata, no cardíaco, que pode ser útil para outra pessoa também que vai ler nos comentários. Beleza, galera? Quem quiser se tornar membro do canal, eu estou criando alguns conteúdos exclusivos. Basta pagar R$ 7,99 por mês. É claro que eu vou continuar falando de forma gratuita para todo mundo, porque eu acho que o conhecimento tem que ser gratuito. Mas eu quero falar um pouquinho mais, quero também, dando mais valor para o canal, no sentido assim, se o canal, em certa medida, se transformar numa fonte de renda para mim, eu sou real com vocês, eu não vou ficar de papinho furado. Eu posso diminuir um pouco do meu trabalho formal como filmmaker, videomaker, não pegar tanto serviço, porque eu posso me dedicar um pouquinho mais ao canal. Então, se você quiser abdicar de uma barra de chocolate, de um caldo de cana, um pastel de queijo na feira, que é basicamente R$ 7,99, bota aí, faça inscrição, que você vai ter acesso à parte de membros, que eu já coloquei um conteúdo exclusivo e estou colocando agora toda semana. Quem sabe eu vou colocar um conteúdo de 2 em 2 dias específico para a parte de membros. R$ 7,99, uma barra de chocolate por mês, ou então um caldo de cana com queijo, uma porção de bolinha de queijo, enfim, R$ 7,99 acho que pode me ajudar e não vai fazer falta para ninguém, pelo menos por mês, né? Mas é isso. Um grande abraço, como eu sempre digo, namastê.